Olá amigos, tudo bem? Eu sou Thiago Viegas e você está no Anglocast. E hoje vamos falar sobre evolução com a Prof. Marcela. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Estamos aqui para conversar um pouquinho sobre evolução. As iguanas marítimas de, se não me engano, é Galápagos, né? Sim. Isso, que são iguanas que acabaram migrando para aquela região e ao longo dos anos, pela necessidade, pela vivência delas, acabaram tendo características e se adaptando àquela região. Quais outros exemplos que a gente poderia estar citando e como é que funciona isso? Quanto tempo leva para um animal se adaptar e isso fazer parte de uma evolução da espécie? Então, isso varia um pouquinho. Hoje em dia é mais comum a gente ver essas questões, porque hoje em dia o ser humano influencia muito nesse ponto de criar isolamentos geográficos, que é quando tu cria uma barreira que separa uma população em duas. E dentro desse ponto de separar uma população em duas, por mais que seja assim, tipo uma rodovia apenas, elas vão começar a sofrer predação de um outro ser, vão ter presas que não seriam as mesmas. Então, com isso, isso vai fazendo com que elas vão se adaptando e se modificando. E ao longo dos anos, quando tu pega esses dois seres que eram da mesma espécie e colocam no mesmo lugar, elas não conseguem mais se reproduzir, porque elas já têm características diferentes. Às vezes não é o mesmo ciclo reprodutivo, às vezes não é o mesmo tempo de maturação sexual. Então isso vai ocasionando. E com essa preocupação, hoje são criados corredores ecológicos, porque nem sempre é viável essas modificações. E antes a gente tinha seres que eram de espécies distintas, que elas não conseguiam se reproduzir, mas eles estão no mesmo lugar ali. Às vezes acontece de se acasalarem e esse ser híbrido não é fértil. Com o passar do tempo, ele pode se tornar, se for interessante para a espécie. Quanto tempo leva para, de fato, essa evolução ser algo notório da parte anatômica? Vamos supor o seguinte, nós pegamos um grupo de pessoas e colocamos eles no mar, e eles têm que se virar no mar. Se nós deixarmos esse grupo lá, com o tempo, com a evolução, eles vão começar a ter características diferentes da nossa, do tipo de gerar membranas entre os dedos para facilitar a natação, ou isso daí é uma coisa mais subjetiva da questão interna mesmo do organismo? Olha, isso não dá para a gente ter uma noção cientificamente, porque eu nunca vi relatos com relação a isso. É meio complexo falar sobre ser humano, porque a nossa espécie ela vai se adaptando ao longo dos tempos, né? Eles já pensaram umas possíveis evoluções para nossa espécie, só que nada referente ao mar. Pelo menos que eu tenha lido algum relato sobre isso. Em relação às características dos povos, nós temos os Sherpas, que têm bastante tolerância à altitude, uma capacidade pulmonar cientificamente comprovada que é superior à da maioria da população. Temos os Esquimós, que eles suportam, né, temperaturas muito frias, e até mesmo nas características, né? Nós temos, por exemplo, os aborígenes da Austrália, ou, por exemplo, os africanos, que têm a pele mais escura, que têm menos pelo, em contrapartida a povos que têm os olhos mais fechados. Isso aí são traços evolutivos pela região em que esses mesmos seres humanos lá atrás se distanciaram uns dos outros e foram se adaptando? Pela literatura, sim. Porque a gente tem pessoas de pele mais clara, de olhos mais claros, geralmente são de origem europeia, porque é onde tem uma menor incidência de sol. E daí esses povos foram migrando e começaram as miscigenações. E hoje nós temos uma questão ali que eu comento muito em sala com os alunos, né? Quando a gente fala da pandemia em si, nós tivemos casais que dividiam a mesma cama e um desenvolveu o Covid e o outro não. Por quê?
por essa questão de adaptação, por essa questão de organismos diferentes. Então, aqui no Brasil, a gente tem, acho que um dos maiores índices de miscigenação. Existe uma função para essas características? Por exemplo, o olho claro do olho escuro ou a pele mais clara da pele escura? É questão de menos melanina. Porque pessoas que têm olhos claros, têm pele mais clara, elas teriam uma menor incidência de luz quando surgiram, né? Ou o local onde elas estavam. Então, são pessoas que são menos tolerantes à luz do sol. Por isso que hoje a gente tem um ponto que temos maior índice de câncer de pele, maior índices também de uma possível cirurgia de catarata, por não ter a pele e os olhos protegidos. Então, quanto mais melanina, tanto nos olhos quanto na pele, aí é uma maior proteção. Por isso que nós notamos, né, em povos que vivem em locais onde tem a incidência de um sol muito forte, muito presente, eles terem, né, uma pigmentação mais escura que dá vantagem evolutiva para eles ali de suportarem esse sol sem ter tantos problemas de pele. Se nós pegarmos uma pessoa normal e essa pessoa, ela, vamos supor, fosse morar numa região como o Nepal da vida, vamos pegar uma família brasileira foi morar no Nepal e foram tendo descendentes e foi evoluindo aquelas pessoas lá. As próximas gerações, por já nascerem naquele ambiente, elas já começariam a ter alguma predisposição adaptativa àquela altitude, à capacidade pulmonar delas? Nós temos uma capacidade muito grande de nos adaptar. Tipo assim, ó, jogadores. Quando os jogadores vão para um local de uma altitude maior, ele pode chegar e sair hoje de manhã, pegar um avião e ter uma partida hoje à tarde lá? Não. Por quê? Porque ele não está acostumado a uma menor quantidade de oxigênio. Se nós formos fazer uma análise do sangue de um adolescente aqui, peso, idade, e pegar um de lá com o mesmo peso e com a mesma idade, a quantidade de hemácias que uma pessoa de lá tem é maior do que daqui, porque aqui nós moramos num local de baixa altitude. Então nós temos uma maior quantidade de oxigênio disponível. Questão de adaptação. Então a gente vai se adaptando. E o ser humano, ele tem uma questão de adaptação muito grande. Claro que não adianta a gente imaginar que vamos morar embaixo da água e vai ser tipo Harry Potter, que ao mesmo tempo as narinas vão fechar, guelras vão aparecer, uma membrana interdigital entre dedos das mãos e dedos dos pés. Isso é irreal. E durante muitos anos não dá pra gente ter uma noção. Sim, seria uma coisa mais subjetiva, como, por exemplo, um Sherpa e um brasileiro. Tu botando um do lado do outro, tu não tem como distinguir, porque são adaptações mais internas na capacidade pulmonar deles. Eu acredito até que eles devem ter até pulmões mais desenvolvidos, maiores do que o da maioria das pessoas. E também tem a questão do fluxo sanguíneo deles, né, que eles têm um coração que bombeia mais e acaba trazendo essa oxigenação. Mas eu acredito que essa evolução, ela parte muito mais internamente, né, de ter essa adaptação das próprias características que nós temos para performar melhor naquela situação onde nós nos encontramos. Mas, por exemplo, sabemos que se nós formos no Everest agora e fizermos a nossa aclimatação, que o nosso corpo vai se acostumar. Mas, por exemplo, se nós passássemos a morar lá 10 anos, 20 anos, nossos descendentes, eles já herdariam alguma evolução ou alguma capacidade maior do que a nossa? Possivelmente. Não dá para afirmar com certeza, né? Mas pode ser que sim. A questão da evolução seria um ponto em que as pessoas elas vão treinando para que isso aconteça, para que isso seja benéfico. É como a gente vê uma pessoa que consegue fazer como que é? A prática do... Apneia? Isso. Isso vai treinando. Sim. E as pessoas, elas são treinadas para fazer alguns tipos de coisas. Sim, e obviamente um bebê que ele já nasce naquele ambiente e a vida toda é baseada em vencer aquela situação ali, ele já vai ter uma adaptação muito mais precoce que, consequentemente, vai torná-lo ele um adulto muito mais adaptado, né? Sim, é como se a gente fosse analisar uma criança que nasceu sem os braços e uma pessoa que perdeu os braços adulto. Exato. Então, a pessoa ela já nasce sem aquilo, então ela já vai se adaptando àquele local e aqueles hábitos.
Falando um pouquinho agora das adaptações por interferência do ser humano e até pelas mudanças climáticas causadas por nós diretamente ou indiretamente, temos um caso muito conhecido, não sei se do grande público, dos ursos polares, né? E com o derretimento das calotas polares, ele vem perdendo cada vez mais o território dele e vem migrando para regiões onde ele acaba se deparando com ursos pardos, até havendo uma competição por alimento, que muitas carcaças que tem ali, chegam os ursos polares, daí chegam os ursos pardos e cria esse embate que antigamente era uma coisa inviável de se ver. Corremos o risco com a reprodução entre as espécies, até mesmo pela competição por comida, por território, de acabarmos com uma das duas espécies? Com certeza. A gente tem um ponto que é o princípio de caos, que dentro desse princípio, duas espécies elas começam a competir pelo alimento, competir pelo espaço e uma começa a diminuir. Isso acontece muito também quando a gente coloca espécies exóticas no ambiente, interferência do ser humano. Nesse ponto dos ursos, eles começaram a migrar porque a questão ali de alimentação ficou escassa. Tanto que quando a alimentação começou a ficar escassa, eles começaram a praticar até o canibalismo. Até tinham estudos que afirmavam que o tom do pelo deles estava mudando de cor devido ao canibalismo que eles estavam praticando. E agora partiu do momento que eles começaram a fazer essas migrações. E quando eles estão encontrando hoje os ursos pardos, está tendo até uma relação de acasalamento e estão sendo criados seres híbridos, que são os ursos grolares, que é uma misturinha dos dois. Alguns afirmam que ele pode ser um pouco mais violento. Os relatos ainda são poucos, né? Mas é a questão do ser humano interferir diretamente no ambiente. Nós acabamos criando um híbrido muito perigoso para a nossa espécie, né? Porque o urso cinzento, né? Ele é muito forte, mas ele não tem um traço predatório. Ele protege. Até as pessoas veem muito o urso, né, do Alasca como aquela criatura assim implacável. Na verdade, o urso do Alasca, né? Ele protege a sua cria, principalmente os principais incidentes com humanos são de fêmeas protegendo, né, os seus filhotes, enquanto que o urso polar ele é aquele predador oportunista que qualquer coisa que se mexe, que está viva na frente dele, é alimento para ele e ele vai buscar o abate. Uma cruz entre essas duas espécies poderosas e tu trazendo, digamos assim, toda a potência, a adaptação do urso cinzento para a nossa região aqui, com a violência e a força do urso polar, pode se criar até para não somente com o ser humano, mas um próprio desequilíbrio na fauna, na flora da região ali onde ele vai habitar. Com certeza, porque é um ser que vai ter a genética das duas espécies. Então é um ponto de interrogação. Infelizmente o ser humano aí sempre interferindo, né, na questão da natureza. Acho que um bom exemplo também disso, algo preocupante, é o incidente das pitons nos Estados Unidos, que acabaram ocupando toda aquela região ali pantanosa e não tem nenhum predador natural e acabou se tornando uma espécie dominante ali e suplantando a fauna nativa. Isso aí cria um grande desequilíbrio. Sim, a gente fala muito sobre essas questões de espécies exóticas. Tem espécies exóticas aqui no Brasil que a gente não tem nem noção de que eram exóticas e são. Foram trazidas por algum intuito e aos poucos elas foram tomando conta de todo o espaço. Tipo assim, um caso. As pessoas trouxeram o caramujo africano para ser comercializado aqui no Brasil como escargot. Ele não teve boa aceitação. Então, qual foi a brilhante ideia das pessoas? Descarte. Solta na natureza. Temos também o problema ali na Colômbia, com eu sempre esqueço se é rinoceronte ou se é hipopótamo. Os hipopótamos, do Pablo Escobar. Isso. Que eram, se não me engano, 5 e hoje nós temos mais de 30. Que também virou uma praga. Uhum. Então, as espécies exóticas, quando elas são trazidas, elas não têm um predador natural, não têm uma presa natural. E esse é um risco bem grande, que a gente vai perdendo os nativos para os exóticos. Inclusive aqui no Brasil a gente é muito assolado pelo javali, né?
Sim. que foi trazido pelos europeus e hoje é uma grande praga, tanto que é o único animal que ele é permitido o abate, a caça Sim. dele pelo governo, E hoje nós temos o java-porco. que é pior ainda, né? Aham, que é a misturinha ali de raças. É que tu pegou o potencial destrutivo do javali com o tamanho de um porco, né? Sim, esse é o maior problema. A gente, quando eu falo para os alunos em curvas de crescimento, a curva de crescimento de todas as espécies é em S. Porque na medida que o predador aumenta, a presa diminui. Na medida que o predador diminui, a presa aumenta. Então, isso é um equilíbrio. Falando um pouquinho da evolução do planeta em relação a esse movimento, que sabemos que hoje tem muita interferência do homem, né? A Piton foi problema do homem, o javali foi problema do homem, o caramujo, os hipopótamos lá na Colômbia. Mas se nós formos pegar a nossa própria história, teve movimentos, por exemplo, no período, naquela ponte de ligação ali da América do Norte com a América do Sul, que ela ficava inundada e teve alguns períodos que se criou a ponte natural ali, onde algumas espécies conseguiram adentrar essa região. Isso é mais ou menos um movimento parecido com a interferência humana, que tu acaba inserindo, dando a oportunidade de uma espécie ingressar numa fauna que não é dela. O que eu quero te perguntar é o seguinte, pela evolução, por exemplo, esses hipopótamos lá da Colômbia estão lá, né? Uma espécie africana vivendo na Colômbia. A natureza, ela acaba se adaptando em relação a isso, em criar essas modificações no cenário para que a vida prospere, porque que nem antigamente teve alguns animais na pré-história que chegaram numa região onde não era deles, acabaram com os predadores locais, acabaram assumindo o posto deles e a natureza se reinventou ali e foi modificando tudo, né? Isso pode acontecer também com essas espécies que o homem introduz? Ao longo dos anos, sim. Mas isso leva muitos anos para acontecer, porque uma adaptação não é um estalar de dedos, né? A gente tem um ponto, eu agora não me recordo para onde eles levaram. Eles pegaram o sapo-curu aqui do Brasil e levaram para um outro lugar porque eles estavam tendo problemas com lagartas. E ele era um predador que seria viável, só que não era o ambiente dele. E ele começou a se reproduzir demais e virou uma praga. E lá eles têm um animal que começou a se alimentar desse sapo. Só que o sapo ele tem uma toxina. E aqui no Brasil, o predador desse sapo, ele com a adaptação ao longo dos anos, ele já conseguiu se tornar imune a essa toxina. Mas lá não tem isso ainda. Então lá, os animais que estavam... O predador que se diz agora natural desse sapo... Quando ele come ele acaba morrendo. E eles estão tentando modificar esse animal lá para tornar ele mais resistente, para ele poder se alimentar desse sapo e ter essa resistência. O quanto isso vai ser possível é difícil. Mas seria interessante, porque lá ele virou uma praga. Então, quando a gente tenta interferir, é complicado. Quando acontece de forma natural, só que também a gente não pode jogar toda a culpa no homem, né? Porque a gente tenta acertar. Erra, mas tenta acertar. E às vezes a gente consegue, como eu comentei com relação aos corredores ecológicos. Isso é uma forma de você não mexer tanto nessa questão das espécies, né? Mas são práticas ainda preocupantes. A prática mais preocupante é quando o homem quer brincar de Deus e começa a interferir de forma científica nas espécies, né? Que nem agora do lobo terrível, né? Onde os cientistas, eles fizeram um mapeamento genético e, na verdade, eles não recriaram o lobo terrível pré-histórico, mas eles trouxeram algumas características do lobo terrível num lobo cinzento, se não me engano, onde foi inseminado ali o embrião, e trouxeram esse animal. Em que ponto isso pode impactar negativamente, digamos assim, na nossa fauna, à medida que a gente começa a trazer esses animais que já foram extintos naturalmente? Nós não sabemos como esses animais vão se comportar. Pode ser que eles sejam criados de forma tranquila, de forma como um lobo cinzento, ele vai ter o hábito dele. Mas a gente não tem essa noção. Tanto que esses animais que foram criados, eles não vão sair de cativeiro. Eles vão permanecer ali.
E esse foi um passo para mostrar que os mamutes estão vindo também. Porque o ciclo reprodutivo do lobo, do cão, ele é bem mais rápido. O do mamute, ele vai para 24 meses quase, né? Da questão do elefante. Sim. Então, eles quiseram mostrar que está sendo feito. O quanto isso é viável é complicado. Sabemos que essas pesquisas levam muitos anos e custam muito caro. Qual o objetivo de trazer um lobo terrível, um mamute? Não dá para entender se isso foi feito para mostrar a empresa, se isso foi feito. Na verdade, eles fizeram isso dentro de um ponto científico, para mostrar que é possível. Só que falar em desextinção, como eles estavam falando, é muito grande, porque não foi real uma desextinção. Um mamute, que é um animal que as pessoas ficam sempre ansiosas quando saem as matérias que vão trazer a vida, que acharam um exemplar super preservado, que vão pegar toda a cadeia genética dele. O mamute que o cientista vai recriar, ele está recriando um mamute ou ele está criando, como diz no Jurassic Park lá, uma monstruosidade genética que parece um mamute, mas não é um mamute? É um ser híbrido, a não ser que eles consigam pegar todo o DNA desse animal, todo um código genético. Aí seria. Mas, pelo que eu vejo, eles vão colando, né? Eles vão fazendo cortes para tentar fazer um ser que é parecido. E tem algumas características que podem dar errado à medida que tu substitui por outra espécie? É um risco. Mas ali dentro do mamute e do elefante, eu acho que não tem muito perigo. Que não são, se bem que o elefante é um pouco territorialista e cuida muito da prole, né? Uhum. Eu não sei até que ponto seria lucrativo um parque da Era do Gelo, por exemplo, né? Para os turistas estarem pagando para ver essas criaturas. Acredito que teria bastante apelo. Não sei se paga a pesquisa, mas eu acho que uma amostra do poder de mapeamento genético que essas empresas trazem, recriando esses animais, trazendo esses animais à vida, é uma amostra do tipo assim, olha, eu consigo manipular tudo isso aqui. Onde que eu quero chegar? Sabemos que as empresas não podem estar fazendo pesquisa com humanos, mas sabemos que isso daí é uma amostra do que eu posso, se eu quisesse, eu poderia. Onde que eu quero chegar? Eu acredito que a indústria mais rentável que nós temos hoje é a indústria cosmética. Né? As pessoas buscam a fonte da juventude. E eu acredito que a fonte da juventude está na nossa genética, no mapeamento genético, porque nós poderíamos manipular essas células para que a gente não tivesse esse envelhecimento. Tu acredita que a gente possa chegar em alguns anos nesse ponto? Quanto a gente está longe dessa realidade? Pois olha, eu já vi várias pesquisas com relação a isso. Como você disse, é o mais lucrativo. E eu creio que eles estejam avançando muito nesse ponto. Porque hoje o que o pessoal mais gasta é com procedimentos para inibir a velhice. Tem outro ponto também de teorias onde as pessoas acham que podem criar um super-humano, uma pessoa que tenha mais resistência. Só que não se pode fazer isso com seres humanos, por causa da bioética. Tirando a bioética do caminho, do ponto de vista científico, é possível se criar um super-humano? Se movimentarem o DNA, pode ser que sim. Existe um filme, o filme é chamado Gattaca. Nesse filme, eles fazem seres geneticamente... como que fala? Seres geneticamente viáveis. E nesse filme, eles utilizam pessoas que nasceram de forma natural como inválidos. E eles falam que as pessoas precisam ter um ser perfeito. E nesse filme ele mostra que por mais que a pessoa seja geneticamente perfeita, pode ser que ela nunca chegue em primeiro lugar. Ele é bem interessante e eu comento com os alunos quando eu falo da questão do DNA, da genética, sobre esse filme. Uhum. Que nesse filme ele é Gattaca, a experiência genética, em que apenas E assim, nesse filme ele mostra que você consegue saber quem é a pessoa pelo fio de cabelo, por uma amostra de saliva. Uhum.
E só os os geneticamente válidos, né? Eles que conseguem cargos grandes. Então, isso ele faria assim como se fosse uma divisão da população pelo DNA. Sim, entendo o que tu está falando. Está dizendo assim, por exemplo, eu posso nascer com toda a predisposição genética para ser o maior atleta da face da Terra, mas se eu não treinar, eu não vou desenvolver esse meu potencial genético. Então, por exemplo, o cara que é esforçado, um Cristiano Ronaldo da vida lá, que treina como uma máquina todo dia, e o Thiago está sentado em casa olhando Netflix, por mais que ele tenha o potencial genético, ele não vai se desenvolver tanto quanto um Cristiano Ronaldo. Mas a gente conseguiria manipular, por exemplo, assim, a nossa questão das fibras musculares específicas para força, capacidade pulmonar, esse tipo de característica a gente poderia manipular para, digamos assim, dar todas as ferramentas possíveis para o cara ter a melhor performance do mundo. Às vezes, sim. Eles colocam isso em filmes, né? Uhum. Então, não sei o quanto isso não seria possível. Porque no filme do Capitão América foi uma mudança assim que eles fizeram no corpo dele. Pois é, eu até queria te perguntar sobre isso. O Capitão América é uma coisa assim, pô, o cara corre acompanhando um carro e dá um soco que destrói lá uma parede de metal. Isso não seria possível cientificamente falando. Boa pergunta. Porque eles mudaram toda a questão corporal dele. Eu queria entender, assim, saber, eu não estou te perguntando para afirmar, mas eu estou falando baseado na ciência, o que nós podemos imaginar do cenário, né? Porque assim, ó, o que eu penso? Eu vou modificar, por exemplo, o Thiago. Vamos supor, o fulano ali ele é mais forte porque ele tem mais fibras predispostas, um determinado tipo de fibra muscular que desenvolvido, se nós dois treinarmos força, ele vai ter mais força porque ele tem uma genética mais apurada do que a minha. Beleza, vamos supor que ajustasse todos os genomas lá do Thiago, deixasse tudo alinhado, tudo certinho. Ainda assim, eu teria limitação, por exemplo, quem é o homem mais forte do mundo? Acho que é o Thor, me esqueci o sobrenome dele, que fez o Game of Thrones, o Montanha lá, que ele levanta, se não me engano, 500 ou 500 e poucos quilos no terra, dos strongmans. Mas tem uma limitação. Né? Não vai chegar o Thiago com uma mão aqui, pegar aqui 1 tonelada e levantar. Eu não vou virar o super-homem. Eu vou, digamos assim, ter uma predisposição genética que se eu treinar, eu vou conseguir performar como o homem mais forte, ou como o corredor de atletismo que tem melhor performance. Mas a gente poderia pensar num cenário, digamos assim, que a gente não vê hoje na natureza. A gente poderia exceder o limite do ser humano nessa manipulação? É uma boa pergunta. Porque, assim, não dá pra gente ter uma noção se seria possível ou não. Nos filmes eles mostram que é possível. Mas na verdade não dá pra gente saber, né? Mas tu quer dizer... Porque, assim, eu acho incrível existir a bioética. Aham. Porque se não existisse a bioética, a gente teria vários clones, a gente teria vários seres aleatórios aí. É porque limita o ser humano a bioética. Nós poderíamos, daqui a pouco, nesse mapeamento genético, achar coisas que hoje, na nossa realidade, são impossíveis, mas que, daqui a pouco, estando lá no código, a gente tendo capacidade de manipular, abriria mais possibilidades. Pode ser que sim. Modificar. Não sei se daria assim para fazer, vamos criar um ser com asas. Isso eu provavelmente não, porque a gente não tem uma genética para isso. Uhum. Poderia ser potencializado algumas coisas, mas não sei. Falando em ser com asas, vamos falar de galinhas. Outro assunto que me fascina muito é essa questão de mapeamento de genes recessivos, né, de animais modernos, que eles têm características de antepassados que foram reprimidas ou anuladas ao longo do processo evolutivo e que agora os cientistas estão reativando elas, né? Sabemos que os cientistas estão analisando ali os genes suprimidos da galinha e eles já conseguiram criar exemplares ativando aquele gene ali, galinha com dentes, falaram também que tem cauda suprimida, escamas, ou seja, eles têm toda a característica, digamos assim, de um dinossauro, de um pequeno raptor ali. O que eu queria te perguntar? Se os cientistas conseguissem mapear todo esse genoma e ativasse todas as características, nós teríamos uma coisa equivalente ao que seria um dinossauro na época deles ou seria uma outra criatura?
Poderia ser o dinossauro, porque se eles conseguissem fazer essas ativações, só que assim, a gente tem que analisar que esse código genético ele foi se modificando ao longo do tempo. Então, muita coisa já foi sendo perdida. Então, mesmo que a gente ativasse tudo, poderia não vir o dinossauro que a gente realmente acha que tem nos fósseis. É uma informação que se perde ao longo do tempo e acaba caindo que nem eles próprios nos filmes eles falam, né? Que tu acaba não tendo uma cadeia genética completa e tu vai ter que suprir aquilo ali com outra informação que nunca vai ser a informação original que tu tinha lá no passado, né? E essa história de que o hábito das mulheres modernas usarem saltos diariamente poderia criar uma modificação na anatomia do pé das mulheres com o passar do tempo, tem algum fundamento? Tem estudos que afirmam que, com o passar dos anos, pessoas já estão nascendo sem o dente do siso e o dedo mindinho ele vai começar a diminuir, até que ele vai desaparecer. O dedo do mindinho hoje, do pé, ele serve para a gente ter equilíbrio. Mas pouca gente hoje tem o hábito de andar descalço. Então, hoje, pelo andar de calçados, ele vai se tornando uma questão assim mais... como que fala? Mais dispensável. Então, muita gente hoje já nasce com o dedo mindinho sem a unha. Nossa, eu não sabia disso. Sim, é uma questão que eles dizem que dentro de uma evolução de alguns anos, pode ser que algumas pessoas já nasçam sem o dedo mindinho, do mesmo jeito que já estão nascendo sem o dente do siso. E eu sempre faço uma pesquisa em sala e pergunto para os alunos, né? Quantos de vocês sabem que tem os 4 dentes do siso? Aí quem já fez exames, daí vai lá, levanta a mão. Muitos nascem, já tem 3 apenas, outros 2, outros 1 e outros já nascem sem o dente do siso. Que a gente não tem mais espaço na nossa arcada dentária para isso. Entendi. Questão da testa também. A testa das crianças hoje, ela tá nascendo um pouquinho mais para frente, porque o cérebro tá aumentando de tamanho. Interessante. É a questão da evolução da nossa espécie. Realmente, o pé humano, ele, se tu for pegar, por exemplo, pessoas nativas, elas andam com os dedos bem abertos, né? E a gente tem o costume de ficar com os dedos fechados dentro do calçado, com aquele formato reto, quando na verdade o pé humano, para ser, né, anatomicamente correto, a gente deveria andar com os dedos bem abertos e aumentar ao máximo a nossa superfície ali que a gente tateia o chão, né? Sim. A modernidade foi podando muito das nossas características. Questão de evolução. Isso é muito interessante. Tu acredita que com o passar do tempo, que hoje nós vivemos em cidades cada vez mais barulhentas e com luz artificial cada vez mais presente, a gente possa ser, digamos assim, influenciado negativamente na nossa percepção natural, na nossa capacidade que nós temos natural? Como assim? Por exemplo, numa cidade que tu tem muito barulho e muita luz, tu acaba não... Se tu escuta muito bem, né, tu vai ser prejudicado, porque tu tá sempre num barulho constante. E se tu enxerga muito bem numa luz noturna, vai te atrapalhar, porque tem sempre luz artificial. Então a nossa capacidade de enxergar no escuro ou de ter uma audição mais aguçada, ela pode ser prejudicada pela característica que nós vivemos dentro de cidades? Sim. Visto isso, a gente tem hoje gerações que estão perdendo a audição cada vez mais cedo, devido à utilização de fone de ouvido. Porque nós temos ali os cílios que levam, né, o som até o tímpano que vibra para ir para o nervo auditivo para você codificar essa mensagem no cérebro. Hoje em dia, pelas pessoas usarem o fone muito próximo ali, ele faz isso ir perdendo a elasticidade. E perdendo a elasticidade, a pessoa vai perdendo a audição. Do mesmo jeito que os olhos. A gente usa protetor solar no corpo, mas nos olhos não. Pouca gente tem o hábito de usar o óculos solar o tempo todo.
e o óculos solar com a proteção UVA. E isso está fazendo com que o nosso cristalino vá perdendo esqueci a palavra agora. Ele vai ficando opaco. E por isso que daqui a uns tempos, muita gente vai ter que fazer cirurgia de catarata. Pessoas de olhos claros, é mais de 90% de certeza que terá que fazer. Mas pessoas de olhos castanhos também. Por causa da incidência maior de luz. E não apenas a luz do sol. A luz da TV, a luz do celular, a luz do computador. Então a gente está se expondo cada vez mais. Essa vida moderna está nos deixando cada vez mais propícios a isso. Interessante isso, e nós notamos, né, que a tecnologia e os hábitos influenciam muito, que nem crianças. Poxa, eu vejo crianças hoje com 3 anos de idade, com 4 anos de idade, já numa tela, e muito, daqui a pouco já com fones também. Então isso daí acaba interferindo na questão natural. A gente vê muito isso quem costuma ir para o interior ou viajar, né, fazer alguma viagem para um local assim mais inóspito, que não tem a luz de cidade, como nós vivemos numa grande mancha luminosa da cidade. Quando tu vai para o interior e tu vê, por exemplo, como o céu é iluminado naturalmente, como tu consegue te adaptar àquela situação, tu vê o quanto fica prejudicado em viver, né, sempre calçado, num ambiente com luz artificial, num ambiente com muito barulho, que tu acaba perdendo toda a tua percepção natural, né, todas as ferramentas que o teu corpo te traz como bicho homem, por assim dizer, né? Vendo crianças também. Se tu pega uma criança que é criada em apartamento e pega uma criança que mora no interior, de pé descalço, que toma chuva, a imunidade é totalmente diferente. É uma criança que cria resistência. E uma criança que vive de apartamento geralmente vive numa redoma. Que é mais propícia a ter alguns tipos de doenças. Não vou falar que isso é regra. Sim. Porque existem pessoas que nascem com uma genética maravilhosa. Mas, em sua grande maioria, são crianças que estão mais propícias. Eu acredito muito nisso, porque eu tive uma infância, embora eu seja da cidade, mas eu tive uma infância raiz, né? A moda antiga, que a gente brincava na rua, pé descalço, jogava bola. Quando dava enchente, a gente nadava na enchente, e as nossas avós ficavam furiosas e diziam assim, sai dessa água podre. Mas o que acontece? Eu dificilmente fico doente, e eu passei por todas as pandemias aí sem pegar nenhuma delas, né? Então foi algo assim que tu nota já, por exemplo, eu noto pelo meu filho. O meu filho já tem uma facilidade muito maior de ficar gripado, de pegar alguma coisa. Então a gente vê que essa resistência está diminuindo com o passar do tempo para quem vive na cidade, né? Por ter essa falta de contato. Sim. E hoje em dia, além desses problemas, a gente também tem a criação de superbactérias pela utilização errada de medicamentos. Então, nós estamos desenvolvendo outros problemas. Eu até estava dando aula essa semana sobre bactérias e estava falando para o pessoal que quando Fleming descobriu o antibiótico, ele falou que ele tinha um receio muito grande, que daqui a uns anos as pessoas poderiam tomar o antibiótico de forma errada e fazer com que as bactérias criassem resistência. Sim, na verdade, nós treinamos as doenças a serem imunes aos remédios por tomar o remédio por qualquer coisinha, né? Sim, esse é o maior problema. O problema é que a gente se automedica. Todo mundo tem em casa um remedinho para alguma coisa. E não deveria ser assim, né? Porque o remédio, geralmente, ele não é preventivo, ele é curativo. Queria agradecer demais aí por todo esse conhecimento. Acredito que foi muito engrandecedor para todos os alunos, que é sempre bacana assim, a gente poder ter a possibilidade de entender um pouquinho mais como é que funcionam as coisas. Conhecimento sempre é algo que agrega na vida de todo mundo. Perfeito. Eu que agradeço. Agradeço pelo convite e espero que tenha sido bom, principalmente para a nossa galerinha aí. Tá? Beijo grande a todos.
E para vocês que nos assistiram até agora, queria agradecer imensamente a sua audiência. Curta esse conteúdo para que ele chegue ao máximo de pessoas. Coloca aqui nos comentários qual animal que tu gostaria que voltasse à vida e se inscreva nesse canal. Tem conteúdo inédito toda semana. Nos vemos numa próxima. Até mais. Tchauzinho, pessoal.